Ah, bem-vindos a todos à vossa aula favorita. Fair enough. Ora bem, na aula de hoje vamos falar de probabilidades compostas e de simulação. Pois convém começar com os slides da outra, porque nós não chegámos a acabar o material da primeira aula. Aliás, o verde gosta tanto disto, está cá outra vez. Ora bem, tínhamos chegado a ver o exemplo de lançar duas moedas ao ar e ver qual é a probabilidade de cair duas caras seguidas, certo? Portanto, agora vocês... Temos um dado de 6 lados. Qual é a probabilidade de, ao lançar o dado, temos um valor maior que 4? Um em 3? Hã? 2 em 6? Portanto, as possibilidades é o 5 e o 6, num conjunto que tem o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Portanto, 2 em 6, que é igual a 1 terço. Certo? Que dá 33,3333333. Isto é o que quer dizer isto aqui, é que isto repete-se infinitamente. Agora, só por uma questão de nomenclatura. Probabilidade. O que está aqui dentro é o meu evento, aquilo em que eu estou interessado. E a maneira de escrever isto, eu podia escrever à mão. Tipo, probabilidade de lançar um dado ter valor maior que... Pronto. Uma maneira simplificada de escrever isto, neste caso, é... Eu atirei um dado de 6 faces, quanto desses valores é que foram maiores que 4. Okay? Ou seja, isto não tem propriamente um significado matemático elaborado. É só uma maneira de escrever aquilo. Ora bem, e agora? Temos 4 dados de 6 lados. Qual a probabilidade de, ao lançar os 4 dados, termos um valor maior que 12? Sim. Então, ninguém? Já viram a quantidade de possibilidades que nós temos? 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6. Qualquer um dos dados pode dar isto, ou seja, isto é 6 levantado à quarta, é o número de possibilidades que nós temos. Quantas probabilidades é que nós estamos interessados, de facto? Isto menos 12? Vocês reparem que as combinações todas que são possíveis é... Todos deram 1, todos deram 1 menos 1 que deu 2, todos deram 1 menos 1 que deu 3, até chegarmos ao... Todos deram 6. Destas todas, quais são as probabilidades em que dá maior, igual a 12? Maior que 12? Não necessariamente.
O que é para cima quando tens 4 dimensões? Neste caso. Ok. Pista número 1. Isto é excessivamente complicado. Ok? Nós não estamos interessados numa combinação específica. Okay? Portanto, podemos tratar tudo como um só evento. Ou seja, em vez de usarmos aquela maneira de vamos ver quais são todas as permutações, nós podemos ver qual é que é os estados que os nossos dados podem ter. Há alguma diferença em atirar 4 dados de 6 lados ou deitar um dado que vá de 20 lados que vá de 4 a 24? Não há nenhuma diferença fundamental entre estas duas coisas. Ok? Perceberam o que eu acabei de explicar? Não? Sim? Pronto. Portanto, indo para esse dado hipotético, quantas permutações é que nós temos? Quantas possibilidades é que existem? 20. Não é? Porquê 20? Porque se um D6 dá-me 6 hipóteses distintas, não é? 4 vezes isto dá-me 4 vezes 6 menos 4. Porquê o menos 4? Porque nós não temos o zero. Não é? Esta é uma maneira de pensar nisso. A outra maneira é que isto dá-me um número de 1 a 6. Se eu multiplico e tenho 4 dados, tenho um número de 4 a 24. E 24 menos 4 igual a 20. Portanto, já toda a gente percebeu como é que chegámos aqui ao número de possibilidades? Pronto. Agora, quantas possibilidades é que nós estamos interessados? 8. Exato. O 12 não está incluído. Eu gosto de questionar a vossa noção de realidade. Toda a gente concorda com ele? São 8? Hã? 12? Como é que são 12? Certo? Em caso de dúvida, ora bem, nós temos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. Isto são as nossas possibilidades. Quais é que nós estamos interessados? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. Quantos é que estão aqui? Começaste a misturar duas realidades distintas. A dos 20. Ok? Portanto, basicamente aqui, nós estamos interessados em tudo o que tenha mais de 12. E há 12 números que são mais que 12. Portanto, isto é 12 sobre 20. Portanto, dá 60%. All with me so far? Ora bem. Agora, vamos fazer agora algo mais complicado.
temos 4 dados de 6 lados. Qual a probabilidade de lançar os 4 dados? Um deles, pelo menos, tem o valor 6. E este é bastante mais complicado. Hum? E o que acontece se ele não tiver 6? O raciocínio não está errado todo. Obviamente tu tens de olhar para um comportamento. Os dados são independentes. Mas como é que nós agrupamos probabilidades? Neste caso. Okay? O problema aqui é aquele problema que eu falei há bocado. O espaço de possibilidades tem 6 levantado à quarta. 1296 possibilidades. Ou seja, aquelas combinações que eu estava aqui a escrever. Por aí em diante. Todas estas possibilidades existem no espaço. Quantas destas é que são igual a 6? Daria para calcular, neste caso até em concreto, até nem é particularmente difícil de calcular, mas let's do the smart thing. É? Portanto, pensar em todas as possibilidades de um deles ter um 6 é difícil. E às vezes é mais fácil pensar ao contrário. E o que é que eu chamo de pensar ao contrário? Qual é a probabilidade de eu lançar os 4 dados e nenhum deles ser um 6? Se vocês pensarem, é bastante mais fácil calcular este. Okay? E no que é que isto nos ajuda? Muitas vezes é muito mais fácil calcular este valor, neste caso o valor de nenhum deles ter o valor 6. Portanto, num dos dados, se for apenas um dado, nós sabemos qual é que é o valor, como aliás sabíamos o valor do outro. Este evento chama-se um evento complementar. E pode ser sempre calculado com base no evento original. Ou seja, temos o evento primário e o evento complementar. E eles são complementares um do outro. Portanto, não interessa. E a probabilidade desse evento complementar é sempre igual a 1 menos a probabilidade do evento. Ou então a probabilidade do evento é sempre igual a 1 menos a probabilidade do evento complementar. Portanto, aqui, se nós quiséssemos saber a probabilidade de 1 dado 6 lados dar exatamente maior ou igual a 6, seria 1 menos aquilo que dá o valor que nós esperaríamos de um sexto. Correto? Portanto, chegámos por duas maneiras diferentes àquele resultado que aparentemente ainda não é o que nos interessa. Continuamos a ter de calcular aquele P, 4 dados de 6 lados, menor que 6, todos eles. Agora, a parte interessante é que nós podemos combinar probabilidades apenas multiplicando, se soubermos que os eventos são independentes. O que é que eu quero dizer com isto? Que a probabilidade, reparem que isto é só notação, a probabilidade de 4 dados de 6 lados darem menor que 6 é igual à probabilidade de um ser menor que 6, vezes a probabilidade do outro ser menor que 6, vezes a probabilidade do outro. Porquê? Nós queremos a probabilidade disto tudo acontecer ao mesmo tempo. Portanto, multiplicamos probabilidades. Estão a perceber? Não? Porquê é que não podíamos multiplicar para o caso original? Exatamente. Era todos darem maior que 6. Por isso é que às vezes dá jeito de inverter o evento. Porque é muito mais fácil determinar a probabilidade de todos os dados terem um certo estado do que calcular a probabilidade de um deles ter um certo estado. Ok? Estão a perceber porquê que isto acontece? Ou querem um diagrama de Venn? Não? Portanto, porque é que não podíamos fazer? Não queremos saber a possibilidade de todos darem maior ou igual. Agora é só combinar as duas coisas que descobrimos. Como descobrimos as duas coisas, temos uma hipótese de 53% de um dos dados dar 6.
Ora bem, há mais operações que nós podemos fazer com as probabilidades para nos ajudarem no cálculo. Ok? E vamos ver, então, o exemplo clássico, a roleta. Este é dos poucos exemplos clássicos que funciona, quer se esteja num curso de videojogos, quer numa cadeira de probabilidades e estatísticas. Toda a gente sabe jogar a roleta ou não? Pronto. Explicando rapidamente as regras. Temos uma roda, tem 36 números, divididos em pares e ímpares, vermelhos e pretos. E temos dois números, um 0 e um duplo 0, que não contam nem como par, nem como ímpar, nem como branco, nem como vermelho, nem como preto. Okay? E nós podemos fazer apostas em de várias maneiras. Por exemplo, posso apostar que vai ser um número par, posso apostar que é um número vermelho, um preto, um ímpar, que vai ser um número de 1 a 12, 13 a 24, 25 a 36, de 1 a 18, 19 a 36, que vai sair nesta linha. Posso apostar num número específico. Também dá para fazer apostas partidas, que são em múltiplos números ao mesmo tempo, etc. Mas não interessa, para este caso. E posso, obviamente, dizer que vai ser 0 ou duplo 0, que acho que nunca ninguém na história da humanidade deve ter ganho. Obviamente que sim, porque estatisticamente é possível e há muita gente a jogar roleta. Mas, portanto, os payoffs são diferentes consoante estas coisas. Tínhamos chegado à conclusão que acertar num número, por exemplo, é 15, não era? 35. Ou seja, ganha-se 35 vezes o que se apostou. Enquanto aqui o Ivan acho que é 2? 2, não é? Mas pronto, não interessa particularmente os números neste caso. Interessa temos várias probabilidades de ganhar e vários payoffs diferentes. Ok? Então, vamos começar com um caso simples. Qual é a probabilidade de sair preto? Não. Há 36 casas com número. Há o 0 e o duplo 0. Metade das casas são as de números. Metade são pretas, metade são vermelhas. Dezoito em 38? Sim. Há 38 possibilidades e a metade dos números são pretos. Portanto, 18 em 38. Qual é a probabilidade de sair vermelho? 100. Qual a probabilidade de sair preto ou vermelho? Ok? 36 em 38. Como é que fizemos isto? Somamos probabilidades. Ou seja, probabilidade de sair vermelho mais a probabilidade de sair preto. Ok? Simplesmente chegamos a esta conclusão porque podemos somar. E porquê que podemos somar? Porque eles são exclusivos. Isto é, quando é preto, não é vermelho. Quando é vermelho, não é preto. Nós só podemos somar assim quando é esse o caso. Portanto, neste caso, probabilidade de sair preto, 47. Qual é a probabilidade de sair vermelho? 47. Probabilidade de sair preto ou vermelho, 94%. Fun fact, estes 6% que faltam é onde a casa faz o dinheiro. Ou uma boa parte do dinheiro. Não é? Porque é altamente improvável que alguém consiga apostar naqueles fidedignamente. Do ponto de vista estatístico. Portanto, quando os eventos são exclusivos, podemos somar as possibilidades. Eventos exclusivos são eventos que não podem acontecer ao mesmo tempo. No nosso caso, temos aqui o conjunto de números que são pretos, temos aqui o conjunto de números que são vermelhos. Alguém sabe o que é este S que sobra, por assim dizer? Exatamente. O 0 e o duplo 0. Ok? Mas o importante é que aqueles eventos não se tocam. Como não se tocam, podemos somá-los. As probabilidades. Portanto, obtemos isto. Probabilidade de black or red
é igual à probabilidade de black em união com red. E porquê que é a união? Porque estamos a falar de conjuntos, não é? Finitos, determinísticos, ou seja, nós tínhamos, vamos imaginar a roleta mais pequena do mundo. Ok? O nosso conjunto total de coisas seria o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estes seriam os blacks, estes seriam os reds. Portanto, eu estou a unir estes dois conjuntos. E, portanto, se eu unir, fico com 1, 2, 3, 4, 5, 6 sobre todas as possibilidades, que são 7. Correto? Conjuntos não fazem confusão a ninguém, certo? Portanto, probabilidade de sair preto 47, probabilidade de sair par 47, probabilidade de sair par ou preto. Espera, já é outro. Não cheguei a escrever. Não, escrevi ali. Desculpem. Pronto, agora, vamos ver algo mais complicado. Probabilidade de sair preto, já tínhamos visto, 47%. Certo? Probabilidade de sair par. Neste caso, é 47 à mesma, porque também são 18 casas pretas. Pares. E agora, qual é a probabilidade de sair par ou preto? Notem que, por exemplo, ali o 2, o 4 e o 6 são números pares. Porquê é que não podemos somar? Exatamente. Porque eles interceptam-se, os conjuntos. Nós vamos poder somar à mesma, temos a ter um cuidado extra. Portanto, isto seria aquilo que vocês diriam se estivessem distraídos. Porque nós temos então aqui uma interseção, não é? Ou seja, há 8 números que são pretos e não são pares, há 8 números que são pares e não são pretos, mas há aqui 10 números que são pares e pretos ao mesmo tempo. Ok? Quando os eventos não são exclusivos, ainda podemos fazer os cálculos. Isto é, nós queremos fazer novamente a probabilidade de preto em união com o par. Em teoria de conjuntos, isto não é um problema, porque a união não permite coisas duplicadas. Portanto, isto, a nível de teoria de conjuntos, nem sequer é um problema. Mas a nível de probabilidades é, porque nós não sabemos calcular conjuntos daquela maneira. Portanto, o que nós temos de agarrar é na probabilidade disto ser preto, corresponde a esta parte toda, não é? Probabilidade de ser par, que é aquela parte toda. Portanto, já sabemos que temos aqui coisas a mais. E subtrair a interseção dos dois conjuntos. Ok? Vamos ver isto com mais detalhe. Portanto, probabilidade de ser preto vai ser igual. Neste caso, vamos dividir em duas parcelas. Vamos dividir na parcela de os números que são pretos, mas não são pares, ou seja, 8, e essa possibilidade é 8 sobre 38, correto? Somado com 10 sobre 38, correto? E temos a probabilidade de ser even. Novamente, de outra cor, 8 sobre 38, porque estes dois, apesar de terem os mesmos valores, são diferentes, são um conjunto diferente de valores, mas depois temos aqui este, que é o mesmo. Portanto, quando eu estou ali a juntar, eu estou a juntar a probabilidade deste, portanto, 8 sobre 38 mais 10 sobre 38. Reparem que eu posso somar estas duas coisas, porque neste caso concreto estes dois são exclusivos.
Novamente. E isto mais 8 sobre 38 mais 10 sobre 38. Portanto, manifestamente, estamos a incorporar 2 vezes aquela probabilidade. And that's a no-no. Mas vamos subtrair aquela parte. Portanto, ficamos só com um destes. Estão a perceber? Aliás, vocês reparem que isto é o caso geral. O que acontece é que nos eventos que são exclusivos, esta componente é 0. Porque a interseção, por definição, é 0. Ok? Portanto, esta é que é a equação importante. Tem aqui dúvidas? Vamos perceber? Portanto, a probabilidade de sair par ou preto é de 68%. Ora, depois, isto era suposto ter sido o vosso trabalho de casa, mas nós não chegámos lá. Isto é só... Vou-vos dar assim 5 ou 10 minutinhos para discutirem entre vocês antes de avançarmos. Porque é dá jeito que vocês percebam qual é que é o problema deste exercício. Temos 2 dados de 6 lados. Para derrotar um inimigo que estamos a combater, precisamos de tirar um 6 em qualquer um dos dados. Não é a soma dos dois. 3 não serve para nada. Mas, cada vez que temos um valor menor ou igual a 2 num dos dados, temos de tirar esse dado. E se ficarmos sem dados, o monstro ganha. Ok? Portanto, qual é que é a probabilidade de derrotar o monstro e qual é que é a probabilidade de sermos derrotados pelo monstro? Think. Os 5 minutinhos a 10. Posso? Ok, let's carry on. Ok, alguém conseguiu chegar a alguma conclusão? Hã? Ora bem, então, vamos aos slides número 2. Isto é um problema bem mais complexo do que parece à primeira vista. Para já porque tem a possibilidade de se repetir eternamente. Ou close enough. Temos muitas probabilidades interdependentes quando pensamos em termos de eventos. Por exemplo, quando tiramos um 6, também podemos ter tirado um número menor ou igual que 2 no outro. Isso muda alguma coisa? Não sei. Pode mudar ou não. Outro exemplo, o segundo lançamento pode ter menos um dado. Ou seja, a segunda jogada pode ter menos um dado. Ou seja, nós estamos a mudar algumas das probabilidades enquanto o jogo avança. Isto torna difícil formular o problema. Daí, vamos usar algo que se chamam árvores de probabilidade, que é simplesmente uma maneira de esquematizar o nosso conhecimento acerca de um problema. As probabilidades ajudam-nos a pensar em probabilidades de eventos que podem estar relacionadas. Então, e como é que se faria uma árvore de probabilidades? Vamos começar por um caso ultra simples. Um dado, D1. Ora, estas são as possibilidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tudo o que pode sair. Um facto disto dos eventos serem exclusivos, ou seja, eu não posso tirar 1 e 2 ao mesmo tempo, é que a soma destas probabilidades todas é 1. Okay? Quer dizer que tenho cá todas as probabilidades. Se por algum motivo eu tivesse um enunciado qualquer que me dissesse que e isto não somasse 1, queria dizer que provavelmente faltavam eventos ou que ou se fosse maior que 1, que algum destes eventos se sobrepunham por algum motivo. Não neste em particular, porque seria muito estúpido este caso, em particular, dados quânticos. Ok? Como os eventos são exclusivos, como já vimos, podemos somar as probabilidades, de forma a agrupar isto naqueles grupos que nos interessam mais. Temos o caso de ser menor ou igual a 2, que é 2/6 de possibilidade, quer dizer que perdemos um dado. Temos o caso de estar entre 2 e 6, e nesse caso temos 3/6 de probabilidade.
E temos o caso de tirar um 6, que é um 6 de probabilidade. Okay? Isto basicamente é a mesma coisa que a árvore anterior, mas como nós só estamos interessados em certas coisas que acontecem, podemos separá-los, certo? Agora, vamos estender isto para um segundo dado, D2. Qual é que são as probabilidades do segundo dado? E, mais importante, quais são as probabilidades do segundo dado, considerando o primeiro? Okay? Imaginem que, neste caso, estamos a atirar um dado e depois estamos a atirar o outro, em vez de atirar os dois ao mesmo tempo. Simplesmente porque ajuda um bocado a pensar. Não muda nada, não é? Acho que toda a gente concorda nesse particular, mas ajuda a pensar no problema. Qual é que é a probabilidade do primeiro dado, considerando a probabilidade do segundo dado, considerando o primeiro? Por exemplo, qual é a probabilidade de perder o segundo dado, não tendo perdido nem ganho o jogo no primeiro? Ou seja, o primeiro deu aqui e o segundo dá a perder. Antes de vermos isto em árvore de probabilidades, vamos ver o que é que matematicamente estamos a querer fazer. Nós estamos a tentar calcular isto. A probabilidade de A acontecer quando B acontece. Ou seja, no fundo, qual é a probabilidade de A e B acontecerem ao mesmo tempo. Certo? Por isso é que é interseção. Vamos olhar para um pseudodiagrama de Venn. Bem, quer dizer, não é um pseudo, isto é mesmo um diagrama de Venn. Está esquematizado em forma de tabela. Ok? Em que aqui nas colunas temos o valor do primeiro dado e nas colunas e nas linhas temos o valor do segundo dado. Portanto, vamos ver ali naquele diagrama de Venn onde é que estão as probabilidades, onde é que estão os eventos de o jogador ganhar quando lança o primeiro dado. Onde é que estão? A coluna toda, certo? Porque não interessa o que é que temos no segundo dado. Simplesmente tiramos um 6 no primeiro dado, ganhamos. O jogador perder o primeiro dado. Exatamente. O jogador não perder o primeiro dado, nem ganha. Portanto, o que sobra. E agora, o jogador perde o segundo dado. Não é perde o segundo dado quando perdeu o primeiro. O jogador perde o segundo dado. Hã? A linha toda. Eu não estou interessado no que aconteceu com o primeiro dado. Portanto, dentro desta ideia do diagrama de Venn, onde é que está o jogador perder o segundo dado, não tendo perdido o primeiro? Ao que é que corresponde ali? Portanto, tem que ser tocado aqui. Ou seja, a interseção dos dois conjuntos. O conjunto em que continuamos com o primeiro dado e o conjunto em que perdemos o segundo dado. Ou seja, interseção. Neste caso, até temos quase que a resposta automaticamente. Não é? Porque nós temos 36 hipóteses diferentes. Correto? E nós sabemos que é 1, 2, 3, 4, 5, 6 em 36. Mas, obviamente que neste caso é fácil fazer isto, porque isto é um diagrama com 2 dados de 6 lados. Não é propriamente 4 dados, como já vimos. Portanto, neste caso, o que nós queremos ver então é isto. Isto é basicamente a mesma coisa que aquele. A única diferença é que particularizei. Ou seja, a probabilidade do segundo dado ser menor ou igual a 2, interceptado com o primeiro dado estar entre 2 e 6. Ok? Parece ali esquisito e tal, mas é simplesmente as duas coisas. E se nós vimos isto no formato de árvore de probabilidades, o que vemos então é, nós queremos que continuamos com o primeiro dado e, ou seja, queremos ver qual é que é a probabilidade deste aqui. Para calcular o valor dessa probabilidade, temos um teorema que nos diz que a probabilidade de A em interseção com o B, ou seja, de acontecerem as duas coisas, é igual à probabilidade de A dado B
já vamos ver melhor o que é este dado B, a multiplicar pela probabilidade do B. Okay? A probabilidade do A dado B, basicamente é a ideia de que qual é que é a probabilidade de A acontecer, tendo em conta que B já aconteceu. Okay? É diferente da probabilidade de A e B acontecerem ao mesmo tempo. Aqui estamos a ver a probabilidade de A acontecer quando B já aconteceu. A probabilidade de B acontecer é 100% naquele caso, por assim dizer. Neste caso, o B é o dado 1. Sim. Portanto, pondo isto num formato matematiquês, temos então a probabilidade, este é o nosso A, este é o nosso B, e isto vai ser igual à probabilidade do dado 2 ser menor ou igual a 2, dado que o dado 1 teve entre 2 e 6. A multiplicar pela probabilidade do dado 2 estar entre 2 e 6. Ok, então, temos aqui, onde é que isto, qual é que é esta probabilidade? É este valor aqui, certo? E o outro? E este aqui? Porquê? É só esta parte. Reparem a pergunta. Eu não estou a dizer que estás errado, atenção. Estou a dizer pensem na pergunta. Okay? A probabilidade de eu ter D menor que 2, tendo em conta que, de certeza, que o B era tal. Este aqui, porque reparem, estas probabilidades todas são as probabilidades de, em isto tendo acontecido, isto acontecer. É verdade que neste evento em particular, se vocês pensarem, nada muda. Isto é, o facto de eu ter atirado um dado não mudou o resultado com o outro dado. É por isso que estas probabilidades são tão fáceis de encontrar. Mas podia não ser, por algum motivo. Okay? Imaginem que tínhamos um jogo qualquer em que acrescentávamos probabilidade, tipo dávamos uma benesse ao jogador. Soma-lhe 1. Estas probabilidades todas mudavam radicalmente. Ou seja, o facto disto ser lançado, este dado, depois deste, mudava a circunstância, ok? Mas neste caso as probabilidades são iguais, porque os eventos não mudam. Portanto, neste caso, como nós sabemos que aquele bocado ali corresponde àquele bocado a verde ali, fazendo as contas, isto dá 1/6. Ou seja, no fundo, a probabilidade destes dois acontecerem ao mesmo tempo, mais precisamente este resultado final e este resultado final, no dado 1 e no dado 2, é igual a este vezes este. Ok? Desculpa? Qual outra parte? Esta aqui? Este 3/6 é esta probabilidade aqui. 2/6 é esta. Portanto, estou só a fazer a multiplicação. Ok? Portanto, resumindo, duas equações úteis. Temos então a probabilidade de A e B acontecerem ao mesmo tempo é igual à probabilidade de A dado B a multiplicar pela probabilidade do B. E outra maneira de dizer a mesma coisa, porque às vezes pode nos dar jeito, nós aliás vamos ver depois eventualmente casos na próxima aula em que isto dá mais jeito, em que a probabilidade de A dado B é igual à probabilidade dos dois eventos acontecerem ao mesmo tempo sobre a probabilidade de B. Isto basicamente é a mesma coisa. Simplesmente passamos esta probabilidade de B para aqui, para baixo. Okay? Porquê que isto é importante? Porque vamos imaginar que nós temos um laboratório de investigação. E nesse laboratório de investigação alguém está a ver, agarrou num canhão de neutrões, disparou contra um átomo de rubídio e vê que saem X partículas disto, 4 partículas daquilo, etc, etc. Ou seja, tem valores experimentais. Eles sabem qual é que é
esta probabilidade aqui. Dadas as circunstâncias dado este evento e este evento, qual é que é a probabilidade disto acontecer? Nestes casos experimentais, normalmente o que se sabe é o resultado final. Mas não se sabe as probabilidades individuais da árvore. E isto permite-nos descobrir as probabilidades individuais da árvore. Que nos dá algum jeito em alguns casos. Especialmente se conseguimos isolar as experiências e depois existem as coisas mais complicadas. Ok? Novamente, cuidado com a diferença entre estes dois. Isto é um erro super comum. A probabilidade de A dado B é a probabilidade de A acontecer sabendo que B já aconteceu. P de A em interseção com o B é a probabilidade de A acontecer enquanto B acontece. Ao mesmo tempo. Ok. How do you feel? Este conceito aqui é um bocadito tricky às vezes. É isso que eu gosto de ver. Confiança. Então pronto. Então não tens dificuldade. Então vamos fazer um pequeno exercício. Temos dois dados de 6 lados. Para derrotar o inimigo que estamos a combater precisamos tirar um 6. Cada vez que tiramos o valor menor ou igual a 2, temos de tirar esse dado. O monstro derrota-nos se ficamos sem dados. Qual a probabilidade de ganhar ou morrer na primeira jogada? Qual a probabilidade de ganhar ou morrer na segunda jogada? Isto são 2 perguntas cada um. Ou seja, qual é a probabilidade de ganhar na primeira jogada? Qual a probabilidade de morrer na primeira jogada? Qual a probabilidade de ganhar na segunda jogada? Qual a probabilidade de morrer na segunda jogada? Façam a árvore de probabilidades da primeira jogada. Se calhar ajuda-vos a fazer uma segunda árvore. Have fun. A primeira coisa que eu fiz foi fazer a árvore de probabilidades da primeira jogada. Ok? E a árvore de probabilidades da primeira jogada é: eu atiro um primeiro dado, pode-me ter saído menor ou igual a 6, entre 2 e 6 e 6. Okay? E cada um deles tem as probabilidades que nós já tínhamos calculado para isto. E depois de cada uma destas, eu atiro o segundo dado, ou podia ter atirado ao mesmo tempo, não interessa, e dá-me as mesmas probabilidades, independentemente de qual dos ramos anteriores é que eu segui. Portanto, se eu quero saber qual é que é a probabilidade de ganhar na primeira jogada, eu tenho de ver todas as opções que me levam a uma vitória. E quais é que são as opções que me levam a vitória? Olha, posso ter tido logo um 6. E aí nem sequer interessa isto. Ou posso ter tido um 6 no segundo dado, não tendo perdido o primeiro, ou ter um 6 no segundo dado, tendo perdido o primeiro. Portanto, eu tenho de somar esta probabilidade com esta probabilidade com esta probabilidade. Ou estas 3 probabilidades, se preferíssemos. Mas como estes números vão dar todos 1, quando somados, vai dar a mesma coisa ter estes 3 ou ter só este. Certo? Somando isto tudo, qual é que é os valores? Os valores aqui há de ser 1/6 mais, porque são eventos exclusivos, não é? Eu não posso ganhar aqui e ganhar aqui ao mesmo tempo. Portanto, eu posso somar as probabilidades. Portanto, aqui é 1/6 desta, mais 1/6 vezes 3/6, mais 1/6 vezes 2/6. Ok? Há aqui pessoas que estão com um ar muito pouco convencidas em relação àquilo que eu disse. E isso dá 0.3. Ora bem, probabilidade de morrer na primeira jogada é mais fácil. A única maneira que eu tenho de morrer na primeira jogada é qual? Perder o primeiro dado, perder o segundo dado. Portanto, a probabilidade que eu quero calcular é esta aqui, que é igual a 2/6 vezes 2/6. Portanto, 4 sobre 36. Que é 0.11. Ok? So far so good? Diz. Uma questão sobre ganhar na primeira jogada. Sim.
Sim. Não é independente do resultado do primeiro dado. Ou seja, Sim. se não saísse o 6, a probabilidade ia ser sempre no 6. Não estou a explicar. Estou a perceber o que é que estás a dizer. E é o que acontece. Se tu fizeres estas contas, vai dar um bocado nisso. Tu repara. Ou me sai este, não é? Ou não saiu este. Que são estes dois casos. Okay? Portanto, a probabilidade é uma destas duas. Okay? E isto dá 5/6. Somado. Correto? Agora, dentro destas duas possibilidades, eu só tenho 1/6 de hipótese de me sair isto no segundo dado. Portanto, eu tenho de multiplicar estas todas. Okay? Eu posso inverter os dados. É igual, não é? Pelo menos parte do princípio a não ser que seja aquele dado especial que um gajo tem desde que era pequeno e comprou numa loja chinesa amaldiçoada. Que é aquilo que o verde usa quando faz os rolos de strength. Hã? Ok? Agora, só porque nos dá jeito, e já vão ver porque é que nos dá jeito, vamos já calcular aqui uma outra coisa, que é a probabilidade de continuar com menos um dado. Qual é a probabilidade de continuar com menos um dado? Por onde é que estás a ver? Aqui? 2/6 vezes 3/6. Mais 3/6 vezes 2/6. Eu posso ter perdido o segundo dado. Portanto, é esta e esta. São os dois casos em que eu continuo, mas só tenho um dado. Ok? Eu apontei mal ali. Quando apontei. Que dá 0,33. Agora, vamos à parte que era a minha segunda dica. Para simplificar isto, é 1000 vezes mais fácil criarmos uma árvore para as jogadas em si. Em vez de olhar para cada dado individualmente, vocês quando fizeram as vossas árvores, começaram a ver aquilo a ficar um bocado grande, não é? Nós podemos olhar só a nível das jogadas. Porquê? Porque nós já temos uma maneira de calcular os outcomes todos. Portanto, eu posso fazer uma coisa deste género. Ok? Esta é a primeira jogada. A primeira jogada tem 4 alternativas. Ou perco, e nós já calculamos qual é que era a probabilidade disso acontecer. Ou ganho, e já tínhamos calculado a probabilidade disso acontecer. Continuar com os dois dados, ou seja, não perdi nada, simplesmente, que ainda não calculámos, e a probabilidade de continuar com um dado, que foi aquilo que calculámos aqui. Como é que podemos calcular esta coisa aqui? 1 menos o resto. Isto é, isto tudo tem de somar 1, que é a única hipótese. Portanto, 1 menos 0,3 menos 0,11 menos 0,33, que dá 0,23. Mais coisa, menos coisa. Estou a fazer aqui alguns arredondamentos, por motivos óbvios. Ok? E calcular estas probabilidades todas que temos aqui. Qual é que é esta probabilidade? Não. Se eu continuei com dois dados, isto é basicamente a mesma coisa que eu tivesse começado agora. Portanto, a mesma. 0.11, 0.30, seja lá o que for que está aqui, 0.23 e 0.33. Aqui é que é diferente. Quais é que são as hipóteses aqui? Qual é que é a probabilidade de perder? 2/6. Probabilidade de ganhar? 1/6. Continuar com um dado? O que sobra? 3/6. Preenchendo esta árvore toda, ficamos ali com os valores. Agora, é substancialmente mais fácil de calcular as probabilidades. Okay? Qual é que é a probabilidade de eu ganhar na segunda jogada?
Portanto, esta ou esta, correto? Portanto, 0.16 vezes 0.33 mais 0.30 vezes 0.23. Correto? Probabilidade de morrer na segunda jogada. Mesma teoria. Ok? Vou aqui. Posso perder aqui ou posso perder aqui. Portanto, 0.11 vezes 0.23 mais 0.33 vezes 0.33. Reparem que a probabilidade de ganhar a segunda jogada baixou bastante e a probabilidade de morrer na segunda jogada subiu. E isto é intuitivo, não é? Porque aqui, no fundo, estamos a considerar o facto de que há aqui uma parte destas probabilidades em que perdemos um dado. Não é? Agora, é complicado calcular, de facto, a probabilidade completa, ou seja, continuar. E a terceira, e a quarta, e a quinta. Qual é que é a probabilidade total? Isto é complicado. Para isso teríamos de usar algo que se chama a distribuição binomial. Que vamos falar, em princípio, na próxima aula, quando falarmos de distribuições. Aqui, o objetivo é mesmo simplesmente perceberem a complexidade. Mas, basicamente, significava tentar descobrir o padrão em que isto começa a diminuir. É fácil para o caso em que começamos a perder dados. É mais complicado no caso em que não perdemos dados nunca. Porque, sob o ponto de vista puramente teórico, pode ser infinito. Não é? Para esses casos, regra geral, além de se poder usar matemática hardcore, dá-nos jeito de efetuar simulações para conseguir ter a ideia mais precisa dos nossos números. Ou para validar os números que obtemos. Ok? Vamos fazer uns pequenos exercícios em Python de como podíamos simular eventos e recolher probabilidades. Reparar que a simulação não é não é o substituto do outro. As probabilidades é importante perceber aquelas árvores e não sei o quê, para perceber o que é importante. Porque as simulações podem ser bastante pesadas, como nós vamos ver em alguns casos. Não é? Portanto, vamos fazer pequenos programas em Python para permitir simular coisas. Quando nós simulamos coisas, não estamos interessados em fazer programas que calculem estas coisas assim. Vão fazer aqui a árvore e multiplica e... Ok? Isso é matemática. Simulação é diferente. Simulação, o que é que vamos fazer? Simular o evento, fazer o evento repetido várias vezes e recolher os dados que nos permitem calcular a probabilidade. Ok? Vamos começar com o primeiro, que é o mais simples deles todos. Façam uma simulação para determinar quantas vezes, lançando 2d6, quantas vezes sai pelo menos um 6. Ou seja, um 6 em algum dos dados. Go for it! É para cima? Está a dar um ciclo infinito. Acho que sim, eu até pensei que fosse do número alto, mas eu já reduzi o número para 1000. E ele apenas tipo fica. Não sei se o break está aqui a estragar isto. Não, tu deves ter aí uma condição de um ciclo infinito. E esse... Não, mas esse não pode ser. Lambda igual a 0. Se o die for menor, diminui-se o número de dice. Se calhar é menor ou igual a 5. Não. Para entrar aqui, não.
Já percebi. Repara, tu estás a ver, se o dado for menor que 2, se o dado for e tal, ok, tu tens aqui as probabilidades todas dos dados. Tu só estás a verificar estes dois casos se o teu dado por acaso não desse um número entre 1 e 6. Isto é um else. Diz-me um número qualquer de um dado. Pronto. Ele entra aqui neste caso. 3. Ele entra aqui neste caso. 4, 5, 6. Ele entra aqui neste caso. Não há nenhum número no dado que faça com que ele não entre num destes três casos. Portanto, o elif aqui nunca vai entrar. Exatamente. Não. Isso é tipo Super Meat Boy Light. O Wilson tinha-me falado nisto. Que ele os ia pôr a fazer. É bastante simples. Basta fazer uma coisa deste género. E então, o que é que eu estou aqui a fazer? Primeiro, importar o random para termos acesso à biblioteca toda de randoms. Estou a definir o número de testes, 5 milhões neste caso, because I like big numbers and I cannot lie. E estou a guardar um número de sucessos. Em probabilidades é comum, não é costume. É comum usar esta terminologia. Um sucesso é aquele caso que eu estou à procura. Depois, faço aqui um for 5 milhões de testes, lanço um dado, lanço outro dado. Reparar que eu aqui estou a usar o random rand range. Havia várias alternativas. Uma era radicalmente errada, a outra está certa, mas tem um caveat, ou pode ter potencialmente um caveat. Não é? Podíamos ter usado o random.uniform. Foi aquilo que eu vos ensinei na disciplina de fundamentos. O problema do uniform, por exemplo, entre 1 e 6, é que isto vai dar um número entre 1 e 6, que não inclui o 6, e é floating point, ou seja, 1.3 é perfeitamente legítimo. O que quer dizer que no teste, quando íamos verificar se era igual a 6, mesmo que isto estivesse incluído, qual é que é a probabilidade de dar exatamente 6? Ok? Portanto, não podemos usar o random uniform. Tínhamos duas alternativas. Pensei que só tínhamos uma, afinal temos duas. Temos o random rand_int, e isto dá um número inteiro de 1 a 6. Eu não gostava, até ver, nada indica, porque eu tenho ideia que isto tinha um problema de bias, ou seja, em certas plataformas, etc., o 6 pode nunca sair, por causa da maneira como calcula, mas antes isto estava documentado e dizia na documentação do Python que isto era uma possibilidade, e agora não tem lá nada escrito. Portanto, podem ter mudado o comportamento disto. Não era inaudito. Portanto, parece-me perfeitamente válido e é a maneira mais legível de fazer isto. A maneira como eu estava a usar, que é a que vocês estão a ver ali, é random.randRange. E aí tem de ser entre 1 e 7, porque o último número não está incluído.
Porque isto basicamente usa a mesma teoria do range que está aqui. Ou seja, ele basicamente vai usar o range para calcular um número dentro daqueles que estão no range. Ou seja, o range de 1 a 7 vai devolver uma lista. Não vai devolver lista nenhuma. Isto é virtual. É interno. Mas é como se devolvesse uma lista com 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vai escolher um número aleatório dentro destes. O que, para mim, é mais sólido. Mas tem outros problemas. Tem uma coisa fixe, que era aquilo que eu estava a dizer ao vosso colega, que nunca usei, mas estou na ideia que um dia destes vai ser útil, é que podem especificar um terceiro parâmetro e dar-lhe, dizer eu quero os números de 1 a 100, mas de 5 em 5, por algum motivo. Não sei para quê, mas... Ora bem, depois de então ir buscar dois dados, por assim dizer, vou ver se o primeiro dado dá 6 ou o segundo dado dá 6, se caso seja um deles verdade, aumento o número de sucessos. Chego ao final de iterar isto, neste caso 5 milhões de vezes, vou dividir o número de sucessos pelo número de testes e obter a probabilidade. Uma coisa muito, muito importante. Aqui, nós não estamos a calcular probabilidades, ok? Nós estamos a simular eventos e usar isso como métrica para as probabilidades. Isto são coisas diferentes, porque vai depender extraordinariamente do número de testes. Usando um exemplo que fiz às 3 pancadas para os vossos colegas. Só vou pôr algumas iterações. Ok? Eu fiz aqui um programazito. Deixa-me pôr aqui mais uma coisa. Fiz um programa que basicamente o que vai fazer é que vai aumentando o número de testes que ele vai fazer. Para a mesma coisa. E vai mostrando os resultados que vai obtendo. E se eu correr isto, ele vai demorando progressivamente mais tempo, porque demora sempre o dobro do anterior, porque está a fazer o dobro dos testes. Mas, por exemplo, vocês reparem aqui, por exemplo, quando eu só testou com 2 casos. Aliás, por acaso aquilo está errado. Aquilo não. Sim. Foi. Pois, portanto, quando testou com 2 casos, por acaso, neste caso, deram os 2 que tinham números maiores que 6. Portanto, probabilidade de 100%. Ok? Com 4 já 0,75. Ou seja, vocês estão a ver isto a ir convergir para aquilo que é o número real. Neste caso é cerca de 47%. 47? Ok? Portanto, estão a ver que ele vai convergindo, que é como isto se chama. Ele está-se a aproximar da solução. Aliás, já obtemos aqui uma boa resolução a partir dos 4096, neste caso. Quanto mais complexo é aquilo que estamos a simular, mais testes temos de fazer para ir verificando as possibilidades. Ok? Pronto, neste momento é a parte em que ele já está de joelhos. Portanto, Pois, eu não devia até... Eu queria escrever quantas iterações é que eu fiz e não quantos testes é que estou a fazer. Yes. Não, para cá... sim. Só que não. O que é que ele está a escrever ali? Porque era J, não era... basicamente, é o último número do teste. O número do último teste que ele efetuou. O que eu queria aqui era o J. Quando chega aqui aos 20 já começa a patinar. Mas pronto, estão a perceber a ideia? Quanto mais testes fazemos, mais precisão temos. Mas lá está. O que nós estamos a obter é simplesmente uma aproximação. Nunca se esqueçam disso. Simulação não é cálculo. Ok, vamos ao seguinte. Número exercício número 2. Bastante parecido com o primeiro. Até está aqui o exemplo do primeiro. Uma simulação para terminar lançando 2 D20s. Quando é que o primeiro número é menor que o segundo?
Não, era o anterior. Espera aí. Não. Pois. Era 03, não era 047. Eu estava a estranhar o número, mas tipo. Sure. Pois. É. Porque aos 20 está a fazer 4 milhões 194 mil testes. Aliás, não, neste momento ele está a fazer 8 milhões não sei o quê, porque aquele já foi aquele que ele já fez. Também depende se isto está a correr, como é que isto está a correr, se está a correr dentro do Visual Studio Code, se está a correr em debug mode ou release. Há outras coisas. Isto, por exemplo, o programa equivalente em C ainda ia demorar um bocado a começar a patinar daquela maneira. É por isso que o cálculo matemático a sério é feito em C. Ou em Python com bibliotecas que fazem este tipo de cálculos em C.